A Bíblia é muito clara quando revela que o dia de guarda é o sábado. Mas hoje, por que tantos cristãos sinceros guardam o domingo? Como foi feita essa mudança? Quem fez essa mudança e por quê? A Bíblia explica. Vamos estudar juntos com o Dr. Mauro Braga. Eu fiquei sabendo algum tempo atrás, algum tempo já, uma coisa que eu não sabia, e não sei se alguém aqui sabe. Vocês sabiam que macacos adoram amendoins? Eu não sabia, para mim macaco gostava só de banana. Mas há algum tempo atrás eu descobri que macacos adoram amendoins. Em alguns lugares da África, sabe como é que eles caçam macacos? Os caçadores, sabendo disso, eles enchem uma lata com amendoim, fixam a lata no solo, prendem no solo, tampam a lata e fazem um orifício na tampa que passa exatamente a mão do macaco, certinho para passar a mão dele. E aí o macaco vem pelo faro, ele é alucinado por amendoim. Ele vem pelo cheiro, quando ele descobre que o amendoim está dentro da lata, ele enfia a mão, enche a mão de amendoim, e aí ele fica preso e os caçadores vão lá, pegam um animal e muitas vezes sacrificam um animal. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem por que o macaco ele é morto? Ele gosta tanto de amendoim, mas tanto, que ele enche a mão e não solta de jeito nenhum. Porque se ele soltasse, se ele abrisse a mão e soltasse o amendoim, a mão sairia do mesmo jeito que entrou. Mas como ele gosta tanto de amendoim, ele não solta de jeito nenhum e ele arrisca a própria vida, mas não larga. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui, muito individual, muito pessoal. Qual é o seu amendoim? Qual é o meu amendoim? O que será que nós às vezes nos apegamos ao longo da vida? Gostamos, nos apegamos tanto que nós não soltamos e ficamos arriscando a nossa vida eterna. Não é bom pensar nisso? Nesse momento, talvez você esteja pensando no seu amendoim, e eu estou pensando no meu. Não é um bom momento para reflexão. Sabem, amendoim às vezes pode ser muita coisa. Pode ser um vício escondido, pode ser um mau hábito, pode ser um mandamento que a gente anda quebrando, pode ser uma filosofia, pode ser uma religião. E o assunto dessa noite tem a ver com isto. Estudamos na aula passada a respeito do sábado, um mandamento de Deus, um mandamento em vigor. E prometemos para esta aula de hoje estudarmos. Vimos aqui que a palavra de Deus mudou o mandamento. Estudamos aqui. Houve mudança? Estudamos que não. Jesus mudou esse mandamento? Vimos que não. O que nós prometemos para hoje? Houve mudança nesse mandamento hoje? O mundo continua guardando? Houve uma mudança? Houve. A pergunta é, quem mudou? Como mudou? Quando mudou? Por que mudou? Você quer saber? Nós vamos ver juntos. A primeira parte ela é histórica. Nós vamos ter que recorrer à história. E a segunda parte é bíblica, e a Bíblia vai confirmar tudo isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 8. E nós vamos ver primeiro aqui um episódio importante com a participação de Jesus, que ele deixou uma lição para nós que tem conexão com este assunto aqui. João capítulo 8, um episódio muito conhecido, em que uma prostituta chamada Maria Madalena, ela foi arrastada pelo cabelo, ela foi pega em adultério. E naquele tempo a lei era muito rigorosa com as mulheres quando havia adultério. E ela foi arrastada seminua em praça pública, passando um vexame, e foi levada à presença de Jesus, flagrada em adultério. Aí acontece o que eu vou ler aqui para vocês. João capítulo 8, eu vou ler aqui o que está no verso 4. E diz assim: e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Olha o rigor da lei, apedrejar. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra.
Quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Preste atenção agora. Preste atenção. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Para quê? Para quê? Jesus fez uma pergunta para ela que tem a ver com o que nós estamos estudando nas duas últimas aulas, a lei de Deus e o quarto mandamento. Jesus perguntou: alguém te condenou? Havia alguém ali naquela praça, sem pecado, que pudesse condenar Maria Madalena? Tinha alguém sem pecado? Sim ou não? Estou vendo gente dizendo sim e gente dizendo não. Sim ou não? Nós temos que resolver esse problema aqui. Tinha alguém sem pecado ali na praça? Ah, ok. Quem é que não tinha pecado? Quando Jesus perguntou: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. O que ele está dizendo? Eu que poderia, não te condeno. Eu que poderia, porque eu não tenho pecado. Ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a pedra. Eu que poderia, também não te condeno. As pessoas param o texto aqui. Não leram o resto. Eu pergunto, quando Jesus disse: eu também não te condeno, esta mulher foi salva pela lei ou pela graça? Quando ele falou: eu também não te condeno, ela foi salva pela lei ou pela graça? Pela graça. Pela lei ela estava condenada. Ela foi salva pela graça, ok? Parou aqui? Salva pela graça, o que Jesus falou para ela? Leia comigo, verso 11. Nem eu também te condeno. O que ele disse? Vai e não peques mais. Ela estava salva pela graça. Jesus disse: vai e não peques mais. O que é pecado? Transgressão da lei. Ela não estava salva? Jesus mandou ela guardar a lei. Como é que tem gente que diz que ele aboliu e que não precisa mais? Quando você é salvo pela graça, não precisa mais nada. Ela estava salva pela graça e Jesus disse: agora você vai lá e não peques mais, não transgridas mais a lei. Tem que guardar a lei salvo pela graça? Sim ou não? É o Mauro Braga que está dizendo isso? Foi o próprio Jesus. Veja como se resolve isso com simplicidade. Não precisa ficar discutindo, não. É só mostrar para alguém. Jesus disse: você está salva pela graça, vá e guarde a lei. Alguém salvo pela fé em Jesus está dispensado de guardar a lei? Acho que vimos aqui claramente que não. Um advogado estava defendendo seu cliente no tribunal, num julgamento, e ele estava sendo acusado de homicídio. E no meio do julgamento, o advogado estava fazendo a defesa, mas não havia aparecido o cadáver. O corpo não apareceu. Mas, embora o advogado se esforçasse, todas as evidências estavam contra o seu cliente. Embora o cadáver não tivesse aparecido. E ele, ao fazer a defesa, percebeu uma inclinação do tribunal ali em condenar o seu cliente. Ele não conversou, pensou um pouco e no final da sustentação oral ele fez o seguinte, olhou para o relógio e disse assim: daqui a 30 segundos vai entrar por aquela porta a pessoa que vocês dizem que foi assassinada. Todo o auditório se virou para a porta e ele olhando para o relógio, inclusive os jurados e o juiz. E ficaram olhando e passados os 30 segundos nada aconteceu. O advogado olhou para os jurados e disse assim: vocês olharam para a porta porque tiveram dúvidas. E quem tem dúvida não pode condenar alguém. Vocês não podem condenar o meu cliente porque vocês tiveram dúvidas. Não tenho mais nada a dizer. Os jurados se recolheram, o juiz também entrou. Alguns minutos depois ele voltou com o veredito. E o juiz disse assim: veredito, culpado. O advogado disse: como assim, excelência? Todos aqui presenciamos que vocês tiveram dúvidas. Todos olharam, os jurados olharam, o senhor olhou. E o juiz disse: é verdade, o seu cliente foi o único que não olhou. Moral da história: não basta ter um bom advogado,
é preciso parecer inocente. Isso é o que o mundo ensina. Mas você já percebeu que com Deus é diferente? Com Deus, mesmo que você seja culpado, se você tiver o bom advogado, você será absolvido. Com o mundo é completamente diferente de Deus. Para Deus, sendo culpado, se você tiver o bom advogado chamado Jesus Cristo, você será absolvido. Vamos começar a estudar a questão do sábado. Eu disse que a mudança nós temos que recorrer à história para entender isso aqui. Então, primeiro eu vou dar os dados históricos, vou dar a referência, depois vou mostrar o que a Bíblia diz a esse respeito. Primeiro fato, estudamos aqui até Jesus, melhor dizendo, estudamos até o ano 60 ou 70, após a morte de Cristo, e vimos pela Bíblia que os mandamentos estavam em pleno vigor. Sim ou não? Vimos aqui. Agora nós vamos passar do ano 70. Vamos chegar ali perto do ano 150 depois de Cristo e vamos começar a detectar na história, em alguns escritores da época, uma situação que vinha acontecendo. Jesus já havia morrido, alguns dos discípulos também haviam morrido, e começou a haver uma perseguição aos cristãos. E eles estavam enfrentando um problema. Os cristãos guardavam que dia? Sábado ou outro dia da semana? Que dia guardavam os cristãos, seguidores de Cristo? Que dia? Sábado. Vimos aqui, estudamos aqui. E os judeus, que dia eles guardavam? O sábado. Qual era o povo responsabilizado pela morte de Jesus? Começou a haver problema. Os cristãos não queriam se identificar com os judeus. Aí tinha a igreja da época, a igreja romana, a igreja que foi nascendo ali, do Império Romano. O Império Romano mandava no mundo naquela época. Os imperadores, e foram surgindo os representantes da igreja romana da época. E eles começaram a querer administrar esse problema. Escuta aqui, está havendo perseguição religiosa, confusão, cristão não quer ser confundido com judeu, está uma confusão aqui, nós queremos organizar e queremos paz na igreja. Então é o seguinte, os cristãos estão guardando o sábado, os judeus o sábado. E os pagãos guardavam que dia? Que dia eles guardavam? Eles guardavam o dia do sol. Qual era o deus pagão? Qual era o deus pagão? O sol. E qual era o dia do sol? O que quer dizer Sunday? Dia do sol. Sunday, o que quer dizer Sunday em inglês? Domingo, ou dia do sol. Em alemão, Sonntag, dia do sol, ou domingo. Os pagãos guardavam o domingo. O que a igreja começou a fazer para resolver esse problema? Vamos acabar com essa confusão aqui, vamos fazer o seguinte. Cristão e judeu guardam o sábado, o pagão guarda o domingo, e todos são bem-vindos na igreja. Deixa o pagão vir, nós queremos o pagão também, deixa ele entrar na igreja, é aqui que nós vamos tratar, vamos evangelizá-lo, deixa ele trazer o dia dele, o costume dele. E aí começou a ver guarda de sábado e guarda de domingo. E aí nasceu o quê? O fim de semana. O sábado e o domingo. Nasceu o final de semana. E nós fomos caminhando na história. Aí chegamos numa data aqui que é importante. Ano 274 depois de Cristo. Aqui é história pura. Agora aqui o imperador Aureliano, agora ele fez uma coisa, ele promulgou um decreto. Ele fez com que esta guarda do dia do sol, que os pagãos praticavam, se tornasse o dia oficial de culto da igreja. Agora ele determinou, não vamos escolher, sábado ou domingo? Domingo vai ser o dia oficial de culto. Igreja romana junto com o imperador. E agora nós temos no ano 321, tem uma data aqui, 7 de março de 321, agora eu vou dar a referência. Quem quiser, Enciclopédia Britânica, 9ª edição, artigo O Domingo. Qualquer estudante, você pode anotar aí, você vai lá na enciclopédia, tá? Vai numa biblioteca, pede a Enciclopédia Britânica, 9ª edição, e você vai encontrar o que eu vou ler aqui para você. Portanto, o que eu vou ler é história, você pode consultar, tá? É um fato histórico. O que Constantino fez nessa data? Olha o decreto que ele promulgou como imperador, mandava no mundo inteiro. Ele promulgou o seguinte, abre aspas, que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Agora é obrigatório. Repouso. Dia de repouso, dia de descanso oficial. Agora é lei.
Quem não fizesse isso aqui, o que acontecia? Problema sério. Ano 321 é o primeiro registro histórico do domingo como dia oficial de culto determinado pelo Estado. Não é uma questão de religião só agora. A igreja uniu-se ao Estado e o dia foi oficializado por lei. Constantino, dei a data, dei a referência. Agora eu quero ler para vocês, sem comentários, eu não vou comentar, só vou ler. E você pode encontrar isso aqui no livro Prompta Biblioteca de Lúcius Ferraris, artigo O Papa, número 2. Basta você buscar este livro, você vai encontrar o que eu vou ler aqui, entre aspas. Isto aqui eu não vou comentar, só vou ler. Você é suficientemente inteligente para tirar as suas conclusões. Aqui diz assim: o Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar ou interpretar mesmo leis divinas. O Papa pode modificar uma lei divina, visto seu poder não provir de homem, mas de Deus, e ele age como representante de Deus na terra. Isto aqui, qualquer padre estuda isto aqui no seminário. Isso é um dogma da igreja, e aqui diz que o Papa tem poder para modificar a lei de Deus. Nós não vamos comentar, por quê? Isto aqui é uma questão de fé e de religião. Você pode aceitar este fato ou não. Você não pode contestar o fato. Você não pode dizer que ele não disse isso ou que isso não é oficial. Isso você não pode fazer, que é oficial. Você pode aceitar ou não que o Papa seja o representante de Deus na terra e que ele diga que ele tem autoridade e poder para mudar a lei de Deus. Compete a você aceitar ou não isto aqui. Mas é fato, é história. Eu quero ler agora, mais sério, porque agora é um dogma da Igreja Católica Romana. Cânon número 29, Concílio de Laodiceia, estou dando referência, no ano 364 depois de Cristo, Concílio de Laodiceia. Vou ler, abre aspas. Os cristãos não devem judaizar ou repousar no sábado, mas trabalharão neste dia. O domingo, entretanto, honrarão, especialmente, e como cristãos, não devem, se possível, fazer qualquer trabalho nele. Se, porém, forem achados judaizando, serão separados de Cristo. Agora, a igreja determinando que não se guarde mais o sábado, e sim o domingo. Significa dizer, sem comentários, significa dizer que você poderá aceitar ou não, porque a própria igreja admite e reconhece abertamente, portanto não há discussão, a igreja católica admite claramente. Ela mudou o sábado para o domingo com a autoridade que diz ter de Deus. Você poderá aceitar ou não, seguir ou não, mas não pode contestar o fato. Primeira coisa que nós ficamos de responder aqui. Quem fez a mudança do sábado para o domingo? Foi a palavra de Deus? Foi a Bíblia? Foi Jesus Cristo? Não foi. Vou dar aqui duas conclusões importantes. Eu dei a data deste cânon. Ano 364 depois de Jesus. Então nós temos uma prova histórica que até o ano 364, data deste decreto, qual era o dia de guarda? Era o sábado, senão não haveria necessidade de um decreto determinando que se guardasse o domingo. Haveria necessidade? Isso é uma prova concreta de que o dia até esta data era o sábado. Jesus mudou? Ano 364. Prova histórica de que este era o dia. A mudança não foi feita por Jesus. Aqueles que atribuem a Jesus a mudança não estão falando de acordo com a palavra de Deus, lamentavelmente. Muitos desconhecem, inclusive, os dogmas da sua própria igreja. Porque muitos dizem assim, nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou neste dia. Mas não é o que diz a Igreja Católica. Ela diz que este dia é o dia de guarda porque ela tem autoridade, o Papa é o representante de Deus na terra e ela mudou. Então é preciso entender direito, estudar direito os dogmas da igreja que você segue. Porque a própria igreja não diz que a mudança foi porque Jesus ressuscitou neste dia.
A igreja diz que isso é uma prova da sua autoridade e poder. E você pode aceitar ou não. Nós não questionamos aqui convicções, não questionamos a fé das pessoas. Apenas temos que nos ater aos fatos. E os fatos são esses que eu estou lendo, dando referências históricas. Agora, para começar a concluir, eu quero mostrar o que diz a Bíblia a esse respeito. Por enquanto só falamos de história. Abra comigo Isaías, capítulo 30, e vamos ver o que o profeta lá no Velho Testamento havia profetizado sobre este assunto. Lá no Velho Testamento, aproximadamente, guardem isto aqui. Isto aqui que eu vou ler para vocês foi escrito aproximadamente no ano 740 antes de Cristo. 740 antes de Cristo é o que eu vou ler aqui. E diz assim, Isaías 30, verso 8. Diz assim: vai agora, escreve isto numa tábua perante eles, e aponta-o num livro, para que fique escrito para o tempo. Que tempo é esse? Por vir, é lá para frente. O que ele está profetizando era para acontecer lá na frente. Não era para aquele tempo. Era lá para frente do tempo. E o que ia acontecer que ele profetizou? Para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Olha o que ele disse. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir o quê? O que esse povo lá no tempo da frente não ia querer mais fazer? Ouvir a lei de Deus, a lei do Senhor. Dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós. O que eles não querem que profetize? O que é reto, o que é correto, o que vem de Deus. E segue dizendo assim, dizei-nos coisas agradáveis, e tende para nós enganosas lisonjas. Esse povo está pedindo, olha, não fala para nós o que é correto, o que Deus falou, não. Diz coisas agradáveis ao ouvido, nos enganem com coisas gostosas. É isso que nós queremos ouvir. Verso 11. Desviai-vos, o que diz a sua Bíblia? Do caminho, guarda essa palavra, caminho. Apartai-vos do quê? Da vereda, guarda essas duas palavras, caminho e vereda. E fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Esse povo ia pedir para que não houvesse necessidade deles seguirem neste caminho e não andarem nas veredas. Vocês vieram aqui para que eu explique o que é caminho e o que é vereda? É isso que você vai fazer aqui essa noite? Interessa o que eu vou explicar aqui? Você quer ouvir o que a Bíblia diz a esse respeito? Então vamos ver o que a Bíblia explica a esse respeito, do que o profeta está falando. Abre lá comigo Isaías capítulo 58, e ele vai explicar isso aqui. O mesmo profeta, lá na frente, o mesmo profeta vai explicar melhor o que quer dizer caminho e vereda. 58, verso 12, ele diz assim, os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de quando? De geração em geração. O que eles vão edificar? Preste atenção. Chamar-te-ão reparador de brechas e o quê? Restaurador de veredas. Vão restaurar as veredas. Aquelas que ele disse lá atrás que o povo não ia querer saber e não ia querer andar nelas. Agora vai surgir um povo que vai restaurar essas veredas abandonadas. E aí você deve estar se perguntando, ok, Mauro, tudo bem, mas o que são essas veredas? O verso seguinte vai responder. Verso 13. Se desviares o teu pé de profanar o quê? O sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. O que o profeta disse? Que um povo lá na frente, no tempo por vir, no tempo do fim, esse povo ia restaurar algumas veredas abandonadas. Que vereda é essa que ele disse? Que seria abandonada pelo povo de Deus? O sábado. A história confirmou isso? Acabamos de ver aqui. A história confirmou isso? O sábado foi abandonado? A Bíblia estava certa ou estava errada quando profetizou? Mas agora eu vou mostrar mais objetivamente. Avança um pouquinho, profeta Daniel. Livro de Daniel, depois de Ezequiel. Avança comigo, capítulo 7.
Daniel capítulo 7, e olha o que disse este profeta, aproximadamente no ano 550 a.C., aproximadamente. 7, verso 25, olha o que ele profetizou. Ele disse que um poder, e nós já estudamos esse poder aqui, na classe bíblica, quando estudamos Apocalipse 13 e Daniel 7, aquele mesmo poder, o que faria? Ele disse, proferirá palavras contra o Altíssimo. O que mais que ele faria? Destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos. E mudar o quê? As leis. Dos homens. Dos homens. Já estudamos, não pode ser, porque esse poder está em luta contra quem? Cuidará em destruir os santos do Altíssimo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Mudará a lei do Altíssimo. O profeta disse que esse poder mudaria a lei de Deus. Foi o mesmo poder profetizado que mudou? A Bíblia acertou ou errou? Está tudo aqui, para quem quiser ler. E tanto isso é verdade, que eu vou ler o último verso dessa Apocalipse 14. Vou ler o verso 12. E aqui usa uma expressão, uma palavra muito significativa. Aqui diz assim, Apocalipse 14, 12. Diz assim, aqui está o que diz a sua Bíblia? Qual é a palavra que está aí? Perseverança dos santos, daqueles que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por que a Bíblia usa a expressão perseverança dos que guardam os mandamentos agora no nosso tempo do fim? Por que a Bíblia usa a expressão perseverança? O que é perseverar? O que é isso? Insistir, persistir, resistir, perseverar. Por que esse povo precisa perseverar? Porque o mundo inteiro cristão diz assim, não precisa mais fazer isso aí acabou, isso aí foi abolido, ninguém mais faz. Mas a Bíblia diz que tem um povinho teimoso de Deus, que embora tudo isso esteja acontecendo, persevera e guarda o mandamento de Deus. Senão a Bíblia não usaria a expressão perseverar. E ela diz que a perseverança é dos santos. A Bíblia está acertando até agora? Profeticamente? Está acontecendo do jeito que ela disse que aconteceria? Portanto, nós respondemos aqui a pergunta que nós nos propusemos a responder. Quem fez a mudança não foi a palavra de Deus, muito longe de ter sido Jesus, foi um poder humano, foi um poder religioso, e que você decide se você quer segui-lo ou não. Se você aceita a sua autoridade para mudar a lei de Deus ou não. Isso é você quem decide. Cabe a você decidir. Eu só quero mostrar uma coisa antes de acabar, mencionar, na verdade, e aqui, como advogado, talvez eu tenha mais facilidade de entender isso. Quando nós estudamos na faculdade de Direito, nós estudamos a respeito da lei, a lei humana. E toda lei tem que ter 3 requisitos para que ela tenha validade. 3 requisitos. A primeira, toda lei tem que apontar o nome do legislador. Tem que apontar o cargo e a sua jurisdição. Vou dar um exemplo aqui. Uma lei sai e está escrito assim, assinado, Geraldo Alckmin, nome, cargo, governador, jurisdição, Estado de São Paulo. Se não constar isso na publicação do Diário Oficial, se não constar, essa lei é nula, porque lhe faltam requisitos, nome, cargo, jurisdição. Com a lei de Deus funciona assim? Sim ou não? Você alguma vez parou para ler os 10 mandamentos? Não vamos abrir, nós temos de cabeça aqui. Qual é o primeiro mandamento? Não? Diante de mim, não terás outro Deus diante de mim. Aponta aqui o nome do legislador? Sim, não terás outro Deus. Se eu sou pagão, pode ser o Deus Sol. Para mim, eu sou pagão. Tem o cargo dele? Não terás outros deuses diante de mim. Tem o cargo? Tem a jurisdição? Não tem o selo nesse artigo. Segundo artigo, não farás imagem de escultura. Tem aqui o nome do legislador? Sim. Tem? Não tem. Pode ler com calma depois. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Teu Deus, meu Deus é o sol. E aí, como é que fica? Cadê o nome? O cargo. Tem a jurisdição? Pulo o quarto. Quinto mandamento,
Honra teu pai e tua mãe. Tem o nome do legislador? Tem? Cargo, jurisdição? Não matar. Não adulterar, não furtar, não mentir, não cobiçar. Tem o nome? E o quarto mandamento, tem o nome? Tem o nome? Vamos abrir lá? Êxodo 20, verso 8. Vamos ver se nós vamos achar os requisitos da lei em Êxodo 20, verso 8. Abre lá comigo. Êxodo 20, verso 8. Vamos ver se nós vamos encontrar neste artigo a identificação do Deus, do seu legislador. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. E agora preste atenção, junto comigo. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Fez quem? Quem é o nome do legislador aqui agora? O Senhor. Qual é o seu cargo? Fez o céu e a terra. Qual é o seu cargo? Criador, fez o céu e a terra. Qual é a sua jurisdição? Todo o universo. É o único artigo dos 10 mandamentos que identifica Deus. Quando se retira este mandamento da lei, você perdeu a identidade do seu Deus. O seu Deus pode ser qualquer um ou qualquer coisa. O diabo, quando providenciou isso, ele sabia o que estava fazendo? Tirou a validade da lei de Deus, quebrou os seus requisitos. Legal, né? Legal? Eu quero encerrar fazendo aqui uma ilustração rapidinha. Eu vou pedir ajuda aqui da Margarete. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu nunca mais esqueci, e eu acho que pode servir para todos nós aqui. Vamos imaginar que esta areia colorida aqui são as minhas prioridades de vida. Trabalho, faculdade, emprego, dinheiro, negócios, essa areia amarelinha aqui. Eu vou pedir para ela ir colocando nesse vaso aqui, e eu vou começar pelas minhas prioridades pessoais. Ela vai encher o vasinho, e eu vou aqui cuidando da minha vida. Tá? Vou colocando aqui tudo aquilo que eu me dedico, que é importante para mim. Eu vou enchendo o meu tempo, o meu espaço, a minha mente, cuidando apenas daquilo que é importante para mim, para a minha vida. E vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Bem rapidinho, vamos enchendo. Eu estou cuidando do meu tempo, do meu espaço, tá? Das coisas que são importantes para mim. Agora, pode colocar tudo que vai dar direitinho, tem a medida certinha. Pronto, está aí. Então está aqui a minha vida com os meus problemas, as minhas prioridades. Agora vamos imaginar que essas pedras aqui, esses pedregulhos, são as coisas de Deus. Agora eu vou colocar as coisas de Deus na minha vida. E ela vai preencher aqui. E vamos ver se vai dar. Vamos ver se as coisas de Deus vão caber aqui na minha vida. Está dando dentro? Está cabendo? Dá para tampar? Dá para tampar? Olha como é que a minha vida está. As coisas de Deus vêm depois e eu não consigo nem tampar. Agora vamos fazer do jeito de Deus? Deus é prioridade na minha vida. Agora ela vai colocar ali, primeiro as coisas de Deus. Vou priorizar Deus na minha vida. Vou cuidar primeiro das coisas de Deus, tá? Então as coisas de Deus vão preencher minha vida. Depois, eu vou começar a colocar as minhas coisas, os meus afazeres, os meus objetivos dentro da minha vida, depois que eu coloquei as coisas de Deus. E vocês vão ver se vai fazer alguma diferença na minha vida. Lembram-se que não dava para tampar ali o vaso, não cabiam as coisas, tá? Agora vamos ver se vai caber quando eu coloco primeiro as coisas de Deus. Vamos ver se vai dar com as coisas de Deus em primeiro lugar. Gente, eu acho que vai dar. Vocês acham que vai dar? Dá para fechar? Faz diferença na minha vida se eu começar com as coisas de Deus? Por isso que tem gente reclamando da vida, nada dá certo, as coisas não acontecem. Inverteu. Eu espero que você nunca mais se esqueça disso. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça aquelas coisas simples que Deus nos pediu para fazer. Priorize. É para guardar o sábado? Guarde. Não lute com Deus. Não discuta. E a sua vida vai ficar daquele jeito ali, ó. Todas as bênçãos vão caber na sua vida. Não é bênção caindo pelo caminho e ficando pela estrada, não. Todas as bênçãos vão caber. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e que você possa tomar a decisão correta, que o Espírito Santo de Deus te ilumine e faça que você brevemente possa ver o nosso Senhor Jesus voltar
e todos nós vamos morar com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida e quiser mais esclarecimentos, entre em contato através do e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima!